Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Hoje falarei sobre economia, mais especificamente sobre economia mundial. A questão que trago hoje é a seguinte: como você acha que se dará a recuperação da economia mundial, hoje tão afetada pela Covid-19? Você acha que essa recuperação será na forma de um V, de um U, de um W ou mesmo de um L? Ficou confuso? O que é que essas letras têm a ver com a recuperação da economia mundial? Olha, tem tudo a ver. Vem comigo que eu explico. Porém, antes eu preciso aqui ponderar uma coisa. Vamos caracterizar, antes de explicar significar essas letras, vamos fazer uma caracterização do atual cenário. Para tanto, vamos partir aqui de um recente relatório do FMI. O FMI aponta que para 2020, a economia mundial deve ter uma retração de 3%. Isso não é pouca coisa. Em 2009, um ano após a quebra do setor imobiliário nos Estados Unidos, a economia recuou 0,1%. Então, quando falamos em 3% em um ano, esse número só é inferior ao que ocorreu em 29%. Em uma crise icônica e eternamente aí lembrada como talvez um dos limites que o capitalismo já testou. 29 é épico. O Brasil não vai passar ileso à atual crise. No mesmo relatório, o FMI aponta que a economia brasileira deve ter um encolhimento aí na casa de 5,3%, ou seja, é um buraco muito grande, é uma recessão muito pesada. Não é fácil, então os próximos anos aí o cenário não será muito fácil. Então nós já temos um fato, 2020 do ponto de vista da economia já era, Infelizmente isso vai trazer uma série de impactos negativos para a economia, para a sociedade, mas isso já é um fato. Então a partir desse momento ficam duas perguntas. Quando a economia voltará a crescer? E a segunda pergunta é como ela voltará? Quando ela crescer, qual comportamento, qual padrão ela terá? Bom, para a primeira pergunta, quando? Essa é uma pergunta que hoje talvez ninguém arrisque respondê-la com alguma pretensão de precisão. Por quê? Essa atual crise econômica mundial, ela é bastante particular. Qual que é a particularidade dela? Ela decorre de um fator externo à economia. Estamos falando de uma crise de saúde pública causada por um vírus, uma pandemia, e isso levou a economia ao colapso. As crises anteriores eram mais previsíveis, porque eram crises estruturais, eram crises da própria economia. Então havia ali um melhor entendimento dos fatores causadores do problema, logo era relativamente fácil projetar as correções, fossem políticas fiscais como redução de juros ou ainda o Estado aumentando os gastos para estimular a economia. Então era mais previsível. A atual crise gera uma completa incerteza, então temos um cenário de elevadíssima incerteza. Inclusive essa incerteza ela é um elemento que agrava a própria crise. Na lógica capitalista, um dos principais elementos estimuladores da economia é a previsibilidade. Os capitalistas, ou seja, aqueles que detêm o capital para investir, eles gostam de cenários previsíveis e tudo que nós não temos agora é previsibilidade. Então isso aí já é um fator bastante complicador que pode alongar essa crise por um tempo além do que qualquer um gostaria. Bom, agora vamos à segunda pergunta, A segunda questão que era a seguinte: em algum momento, seja 2021, 22, 25, em algum momento, quando essa economia voltar a crescer, ela crescerá de que forma? Na forma de um V, de um W ou de um L? E aí, qual a sua aposta? Deixa eu explicar primeiro aí o que significam essas letras. Uma recuperação em V, que é o desejado, hoje é considerado quase até uma utopia, implicaria admitirmos aqui o seguinte: hoje estaríamos vivendo, caso se confirme um V, uma das pernas da letra. Então nós estamos num momento de descendência, a economia está perdendo força. Em algum momento ela encontra um fundo, encontra um vale, dá uma estabilizada e posteriormente ela sobe, só que ela sobe rápido. O V é uma letra bastante fechada, então implica que o período de recessão, a depressão, o momento mais grave ali vai ser um momento curto. Então o V implica uma recuperação ligeira. Estamos pensando em mais ou menos o seguinte:
2020 é um ano perdido, mas 2021 já é um ano de grande crescimento da economia. Ou seja, esse é um cenário que todo mundo, a princípio, está desejando aí. Para que isso ocorra, pelo menos seria necessário, no mínimo, aí, né, de uma vacina ou pelo menos de um conjunto de medicamentos formando um coquetel que de alguma maneira a Covid-19 fosse equacionada. Então as pessoas poderiam voltar a ter uma rotina de trabalho, de lazer mais ou menos normal, ou bem próximo de normal. Logo, isso geraria diversos estímulos econômicos, tá? Então todo mundo aí deseja uma recuperação em V, né? Um curto período de crise. Bom, a outra possibilidade seria a letra U, né? A letra U não é um cenário tão tenebroso, mas também não chega a ser muito estimulante, não é dos mais desejados. O que acontece com a letra U? Nós temos uma queda muito abrupta, ainda mais abrupta, né, do que o V, né? Então é uma queda muito aguda, é o que nós poderíamos estar tendo agora. Em algum momento essa queda se estabiliza, porém a retomada é um pouco lenta. Então o U, né, ele tem um vale, ele tem uma base mais alongada. Então aí poderíamos pensar, né, 1, 2, 3 anos, aí já é um cenário bem complicado, mas talvez 1, 2 anos essa base formando o U para apenas posteriormente a economia voltar a crescer. Aí teria um benefício, ela poderia crescer também de forma mais rápida, mais acelerada, né? Então alguns economistas apostam aí no U. Agora, a ampla maioria dos economistas apostam mesmo em uma crise que tenha uma recuperação no modelo W, né? O W, ele tem aquele comportamento, então nós teremos aqui uma queda, na sequência uma recuperação, mas uma nova queda para uma outra recuperação, ou seja, a recuperação da economia seria mais truncada, não seria tão linear. Para um cenário em W, que é até o mais provável de acontecer, deveriam ocorrer situações aproximadamente da seguinte maneira. Primeiro, né, estamos numa queda, então a economia está descendo, em algum momento ela acha aí uma base, ela para de cair, e aí pode vir uma boa notícia. Digamos aqui, por exemplo, a descoberta de uma vacina. Isso gera um estímulo muito grande para a economia, todo mundo volta a investir, e a economia tem uma recuperação muito rápida. E aí ela caminha para formar um V, ok? Só que não vai dar V. Por que não vai dar V? No meio do caminho, no meio do otimismo, a galera vai descobrir que, apesar da questão da doença, né, da Covid estar equacionada, a recuperação dela, o que está sendo feito agora, o aumento dos gastos públicos, a quebra de várias empresas, mesmo a quebra das cadeias globais de produção, ainda que parcialmente, isso vai gerar vários problemas estruturais na economia, ou seja, será uma recuperação com vários esqueletos. E aí isso tende a gerar uma onda de pessimismo ou dificuldades econômicas por vários países. Essas dificuldades tendem a gerar uma nova retração da economia. E a economia encolhe apenas posteriormente, quando estes problemas forem equacionados, aí sim a economia volta a crescer. E aí nós estamos falando de um cenário um pouco mais alongado, 4, 5, talvez até 6 ou 7 anos para que se forme por completo o W, né? Momento de queda, subida, até achar aí uma estabilização. Um outro cenário possível para o W seria, até mesmo caso não ocorra, né, a descoberta de uma vacina ou algo do tipo, nós teríamos aí uma situação de uma tentativa de controle da pandemia, ou seja, teríamos períodos de normalidade, produção econômica, a vida social acontecendo ao normal, isso geraria uma onda de novas contaminações, sendo necessário, então, na sequência, um novo afastamento social, até mesmo uma quarentena, um lockdown, enfim, a economia é freada, aí estabiliza, né, equaciona de novo as questões da doença e aí libera para a vida social e econômica normal. Aí vem uma nova onda de contaminação, aí todo mundo afastamento social. Ou seja, essa situação de não libera a economia, né, as pessoas, isso tende a formar de alguma maneira um W também na recuperação. Então esse aí é um cenário que é o preferido de muitos economistas. Eles acreditam nessa recuperação um tanto quanto vacilante nos próximos anos, né? Então ondas de
crescimento, seguidas de estagnação, uma quedinha, sobe, ou seja, não seria aquele crescimento linear como muitos desejariam. E por último, ainda tem a possibilidade do cenário L, né? O cenário L, esse seria de longe, disparado, o mais complicado de todos, né? Alguns brincam que é o cenário Mad Max, né? Ou seja, não há futuro, né? Ou seja, a economia está despencando, né? E aí uma queda bem vertiginosa, né? O L, né? 90 graus ali, acha um piso, para de cair, mas não tem força para recuperar. E aí ela vai por um longo período de tempo, né, caminhando ali numa base pequena, né? E nesse caso poderíamos ser aí uma década perdida ou até um período mais alongado de problemas econômicos. Este cenário seria certamente o pior de todos, né? É importante aqui lembrar que da economia de uma crise econômica, né, podem decorrer diversos problemas, né? Temos aí riscos de convulsões sociais, ascensão de governos autoritários, enfim. Então, o cenário, o cenário desejado é que seja de uma recuperação mais rápida, né? Então, todo mundo aí pode sonhar com um V, ainda que esse V seja algo bastante difícil de ocorrer, né? Bom, então é isso. Eu espero ter conseguido aqui trazer algum clareamento, né, ou pelo menos um aumento das perspectivas de entendimento sobre como pode ser, né, ou podem ser, né, as formas pelas quais a economia mundial pode recuperar e mesmo a economia brasileira, né? Nada impede, por exemplo, que a economia mundial tenha um comportamento e a economia brasileira tenha outro, né? Então, isso é bastante possível de ocorrer, né? A economia mundial é uma média de vários países, né, de variados tipos e níveis de desenvolvimento, e aí você tem, obviamente, particularidades dentro de cada país. Ok? Então é isso. Um forte abraço a todos. Na segunda-feira o Alberto Malta tá aí, e é isso. Semana que vem estamos aí de volta. Até mais a todos, um forte abraço.